E aí eu perguntava, cara, você viu que a Selic caiu, tipo, de 10 para 12? Naquela época ainda estava absurda a taxa Selic, estava no governo Dilma, né? E as pessoas não faziam ideia do que era a Selic, não faziam o que era IPCA, o que era a Copom, política monetária do Banco Central. Isso me deixou um pouco curioso e frustrado, porque são coisas muito simples, sabe? Se você pega numa metodologia certa, independentemente da idade que você tem, você pode ter 11 anos de idade, você vai entender o que são essas coisas. Tudo depende da forma como é passado. E dinheiro é algo imprescindível para qualquer pessoa depois que ela sai da escola. Você pode querer ser engenheiro, matemático, você pode querer fazer advocacia, você pode querer ser qualquer coisa, mas você vai ter que lidar com dinheiro, cara. Dificilmente todo mundo vai ter que saber o que é briófita, pteridófita, angiosperma, gimnosperma, rocha metamórfica e magmática, mas a gente dá isso na escola. A gente decora... Eu não lembro disso, não. Você lembra disso? Mas sabe por que você não lembra? Você não lembra porque não tem aplicabilidade no nosso dia a dia. São coisas que fazem muito sentido, dada aquela área exclusiva de atuação, de competência que existe ali, no caso disso que eu falei em relação à biologia e geografia especificamente, mas que na nossa vivência não tem utilidade prática. E se não tem utilidade prática, a gente se esquece. Você com certeza deu isso na escola. Se você teve um ensino que foi um ensino que pode ser um ensino de qualidade, né? Se a gente teve esse privilégio, certamente você teve acesso a esse conteúdo. Mas ainda assim, a gente esquece dessas coisas. Então, eu comecei a ver o quão importante seria poder trazer esse conhecimento, que era importantíssimo para qualquer pessoa. Cara, saber quando é que você vai fazer um empréstimo. Você saber que 100% do CDI é uma coisa que você consegue em qualquer banco, sabe? Sim. E não aquele 70% que o gerente do banco ficou oferecendo para você, o que a poupança te dá. Essas coisas, para mim, foram tão impactantes que eu falei, eu preciso trazer isso de alguma forma para iluminar pessoas, para ver a importância desse tipo de área de conhecimento. E associei a uma outra área de conhecimento que eu estava tendo muita influência lá no FRJ, que foi a de empreendedorismo, dada a minha vivência na Fluxo Consultoria, que era uma empresa júnior. Já ouviu falar em empresa júnior? Já ouvi falar. É um movimento bem bacana, cara. A empresa júnior é basicamente assim, é uma empresa que existe dentro do ecossistema da faculdade que é gerida 100% por alunos universitários. Um monte de adolescente remelento lá que está negociando com clientes, fazendo estratégia de marketing, que está escrevendo balanço patrimonial da empresa, fazendo DRE, que está fechando negócio, que está na prática atuando como é a vivência no mercado. Só que isso dentro de uma faculdade. E aquilo mudou muito a minha cabeça, porque eu comecei a perceber que as competências que eu estava aprendendo ali eram coisas que eu podia usar no dia a dia depois que eu saísse da faculdade. E aquilo que eu estudava em termodinâmica, mecânica dos fluidos, essas coisas que eu via na faculdade não tinham, sabe, uma máquina poderia fazer a conta que eu estava fazendo naquele momento ali, entendeu? Então, eu falei, empreendedorismo acabou sendo tão relevante para a sociedade, ao meu ver, como educação financeira. Porque se você olha quantas pessoas estão se formando agora na faculdade e não estão conseguindo emprego, você vê que existe uma defasagem entre demanda por empregados versus empresas que existem para ter esses empregados sendo contratados. Ou seja, a gente precisa de uma sociedade que olhe para o mundo hoje com os olhos do século XXI e não com os olhos de 150 anos atrás, quando o modelo de ensino foi criado, para suprir a necessidade industrial de uma sociedade que queria formar robôs. Então, não tem nada de errado, mas o pensamento industrial que a gente tem hoje na escola, ele é linear, segmentado, repetitivo e ele é previsível também. Ele é linear porque você passa de série a série, subindo de ano após ano, você faz uma prova depois da outra. Ele é previsível porque você sabe o que esperar, ele é repetitivo porque você sempre faz a mesma coisa, ele é segmentado em áreas de ensino que não tem uma integração clara entre si, da mesma forma como departamentos de uma empresa de 150 anos atrás. É departamentalizado o ensino, é uma coisa muito separada. E aí, a gente olhando os problemas reais da sociedade hoje, cara, pensa, se a gente não precisa de pessoas com senso crítico, capazes de olhar para o mundo e ver os problemas e trazer soluções criativas, inovadoras para o que está acontecendo. Se a gente pensa com a mentalidade de 150 anos atrás, a gente forma pessoas para resolver problemas 150 anos atrás, não os de hoje. Então, isso me deixou inconformado, vendo vários amigos que não estavam conseguindo emprego, ou então, quando estavam conseguindo, tinham que se contentar com um piso que era abaixo daquele que o seu diploma tinha concedido. Por quê? Os empregadores simplesmente não queriam contratar um engenheiro. Eles queriam contratar um assistente, sabe? Mas para trabalhar que nem um engenheiro. Por quê? Tinha muito engenheiro sendo formado, pouca empresa pressando essa demanda. E aí eu vi, posso então criar um canal para falar que gente que nem eu, cara, que fala de forma jovem, que nem uma conversa de bar aqui que a gente tá tomando cerveja, como se a gente estivesse tomando cerveja e tipo falando da vida, sabe? Só que eu com cara de moleque, obviamente, porque tinha passado em empresa júnior, nunca tinha tido diploma ou certificado de educação financeira, acabei tendo alguma rejeição da minha família.
Quando eu fui começar o canal do YouTube, e eu tinha uns 500 inscritos, eu falei... Quando que foi isso, Breno? Foi 2018, 18. no dia 4 de outubro de 2018, foi quando eu soltei o primeiro vídeo. Pô, legal, cara. Cresceu rápido. E aí depois de um mês eu falei, vou largar a faculdade. O que pode parecer que é uma loucura, mas a gente não deve se confundir com uma análise crítica da circunstância em que eu vivia na época. Eu sabia que mesmo apesar da rejeição, eu não seria expulso de casa, ainda ter comida na minha mesa, ainda ter cama onde dormir. Ou seja, eu estava num ambiente muito favorável para fazer uma análise fria e calculista do pior que poderia acontecer caso eu largasse a faculdade. Eu não larguei, de fato, eu tranquei. Eu ainda ter 2 anos para voltar para o mesmo lugar, para as mesmas pessoas, mesmos professores, muitas vezes até para os mesmos amigos, porque na engenharia a galera fica, né? Então, o que ia acontecer é que, cara, eu queria tentar. A pior coisa que eu via para mim era poder olhar para trás, era talvez olhar para trás e pensar, putz, e se eu tivesse tomado a iniciativa e eu não tomei? Eu não queria sentir isso, sabe?